Hoje não vamos iniciar o capítulo 27, porque na semana passada nós já olhamos alguns versículos aqui deste capítulo. Por mais doído que foi para mim ter que pular 2 versículos, né? Eu achei que era necessário para a gente aproveitar o contraste com a história de Pedro e poder ver também a história do tropeço de Judas, né? Os dois que trilharam caminhos semelhantes, mas tiveram destinos bem diferentes. Mas hoje nós vamos então fazer a exposição do texto mais amplo, desde o primeiro versículo do capítulo 27 vamos correr até o verso 10. Então, antes de ler o texto propriamente dito, eu gostaria de fazer uma breve introdução sobre o assunto principal que nós vamos tratar aqui nessa manhã. E é um assunto que tem ocupado a mente dos grandes pensadores ao longo da história da humanidade, né? É um tema que ocupa a mente dos principais filósofos que já passaram por este mundo, né? Que é o tema da teodiceia. O que é a teodiceia, né? Traduzindo isso, são os argumentos que tentam explicar o problema do mal no mundo. Nós, na nossa própria existência, nós percebemos essa realidade por meio da nossa própria vida. Nós percebemos a existência do mal. Isso a gente consegue perceber, né, no dia a dia. Nós vemos que tem algo errado com o mundo que nós vivemos. Nós convivemos em um mundo onde há dor, onde há injustiça, onde há angústia, onde há epidemias, fome, guerras, e onde há o maior de todos os problemas para nós. Nós vivemos em um mundo onde existe a morte. Então este tema tem ocupado a mente dos principais pensadores da história. Por que o mundo é assim? Qual é a origem do mal? Qual é a sua essência? Quais são as suas características? E aí, quando nós falamos do problema do mal no mundo, não há como não citar um dos principais teólogos da história e um filósofo extremamente respeitado, um teólogo do 4º século chamado Agostinho de Hipona. E Agostinho ele trabalhou muito esse tema nos seus escritos. E ele dizia que o mal ele deveria ser entendido como a privação, a corrupção ou a perversão do bem. Isso significa que o mal, segundo Agostinho, ele não possui uma existência autônoma. Ele não é independente, mas ele é uma espécie de parasita do bem. Ele precisa do bem para existir. E segundo ele, tudo que Deus criou é bom. Isso é visto nas páginas das Escrituras, no relato de Gênesis. E o mal, ele ocorre apenas quando os seus seres criados, intrinsecamente bons, originalmente bons, se corrompem. Esse foi o pensamento que Agostinho produziu. Portanto, ele diz que todos os males que hoje nós convivemos são consequências da queda primeira do homem. São consequências do pecado lá no jardim do Éden. Agostinho ele conclui dizendo que há apenas 2 tipos de mal no mundo: o pecado e as consequências do pecado. É disso que vem a origem de todo o mal. É do pecado e as consequências do pecado que nós enfrentamos a angústia, a dor, a injustiça, a guerra, a fome e principalmente a morte. É a consequência do pecado e do próprio pecado em si. E quem sou eu para discordar de Agostinho, né? Concordo com ele em tudo que ele produziu. E aí, como nós vimos na semana passada, pecado é o mesmo que estar destituído da glória de Deus. Pecado é o nosso estado de alienação de Deus. Quando nós nos afastamos daquele que é bom, nós nos tornamos maus. E isso vai se encaixando com aquilo que Agostinho fala, né? Nós percebemos que é exatamente isso. O ser humano ele se torna mau quando ele se rebela com aquele que é bom. Então o afastamento do bem nos torna mal. Então o mal ele não deixa de ser uma oposição a Deus. Uma oposição a tudo aquilo que é bom, a tudo aquilo que vem da parte de Deus. E esse texto aqui que nós vamos ver hoje, que abre o capítulo 27 do Evangelho de Mateus, ele demonstra uma intensificação da oposição violenta que Jesus sofre. Oposição essa que vai culminar na sua morte. Uma morte violenta por crucificação. Então, por meio deste testemunho que nós temos, essa narrativa acerca desta oposição àquele
que é o único bom, porque eles não estão se opondo a um homem qualquer. Esses homens estão se opondo ao próprio Deus, que é o bem. Então, por meio da oposição, aqui nós vamos poder aprender alguns aspectos importantes, algumas características sobre o mal e como que o mal atua, quais são as forças que ele usa neste mundo que nós hoje vivemos. A oposição a Deus, ela se reflete diante de todo o mal que nós hoje experimentamos no mundo. Tudo tem a origem nessa oposição ao próprio Deus. Então é isso que nós vamos ver aqui no texto de hoje. Acompanhe comigo então a leitura de Mateus 27, versos 1 a 10. O texto diz: Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando-o, levaram-no e entregaram-no ao governador Pilatos. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. E os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram: Não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo é chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Pagaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pedir a direção de Deus para essa exposição. Bondoso Pai, amado Senhor, nós nos colocamos agora diante da Tua Palavra, Senhor, também diante de um assunto que é extremamente complexo, Senhor, o problema do mal no mundo, acerca das forças que atuam em oposição a Deus. E nós sabemos e reconhecemos que em algum momento da nossa vida nós também nos opomos ao Senhor e agimos com maldade. Que o Senhor nos ajude aqui, Pai, a compreender toda a complexidade que envolve esse assunto, que o Senhor possa iluminar nossa mente, nos ajudando, Senhor, a entender aquilo que é importante aqui do texto, Senhor, a poder, de fato, entender o texto como, de fato, ele quer ser lido e interpretado por nós, a partir daquilo que o Senhor intentou nos revelar, e que o Senhor trabalhe no nosso coração para que possamos retirar daqui, Senhor, lições importantes para a nossa vida de maneira prática, que possamos ser aqueles que atuam em favor do bem no mundo, e não entre aqueles, Senhor, que se opõem e que continuam se opondo a Deus de todas as formas. Esse é o nosso desejo de oração em nome de Cristo. Amém. Então, queridos, por meio do texto hoje, por meio dessa oposição que Jesus sofre dos líderes da religião, do seu próprio povo, nós vamos aprender aqui alguns aspectos importantes, 3 informações sobre o mal, essa força que se opõe ao bem e, consequentemente, que se opõe ao próprio Deus. Nós vamos aprender, em primeiro lugar, que o mal ele não tem compromisso com a justiça. Em segundo lugar, nós vamos ver que o mal ele não tem compromisso com a verdade. E, por fim, em terceiro lugar, que o mal ele não foge do controle soberano de Deus. Então, a primeira característica do mal que nós podemos aqui retirar deste texto, com base na oposição que Cristo sofre nesse momento da história, é que o mal ele não tem compromisso com a justiça. O verso 1 e 2 nos conta aqui na narrativa que ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando-o, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. Eu preciso lembrá-los aqui, irmãos, que os líderes da religião judaica, neste momento, eles estão em uma corrida contra o tempo para fazer aquilo que eles planejavam desde muito tempo. Eles queriam matar Jesus. E Cristo ele foi preso por eles, depois da traição de Judas, na noite de quinta-feira. Isso, para o calendário judaico, era o início da sexta. Então eles tinham menos de 24 horas para consumar o seu plano macabro. Eles não poderiam esperar passar o sábado. No sábado eles não poderiam cometer a sentença, eles não poderiam matar Jesus porque a lei proibia.
E se eles esperassem passar o dia do sábado, deixar muito tempo, era muito possível que as pessoas tomassem conhecimento do que estava acontecendo e gerasse algum tipo de revolta em defesa ao Senhor Jesus. Então, para consumar aqui essa sua condenação de morte dada a Cristo antes do sábado, eles precisavam aqui urgentemente da autorização do Império Romano. No caso aqui, autorização do governador da Judéia, Pôncio Pilatos. Os judeus, por si, eles não tinham autorização do Império para matar ninguém. Eles precisavam que a sentença dada por eles fosse autorizada pelos governadores do Império Romano, aquelas pessoas que trabalhavam ali na política do Império. E o primeiro versículo aqui deste capítulo demonstra para nós essa urgência. Ele diz que logo ao romper do dia, os religiosos se reuniram mais uma vez e entraram em um conselho, ou seja, eles tiveram ali uma conversa entre eles e entraram em um acordo sobre alguns pontos fundamentais que ainda precisavam ser alinhavados com o objetivo de matar Jesus. E essa informação deve nos levar a pensar, a meditar no texto. Mas por que eles tiveram que se reunir uma vez mais agora? Se eles estavam com tanta urgência, por que eles fizeram mais uma reunião? Se lá no julgamento narrado em Mateus 26, nos versos 57 e 68, eles já tinham tido uma decisão unânime sobre Cristo. Lá no versículo 66, do capítulo 26, está escrito que em unanimidade os que estavam presentes disseram: este homem é réu de morte. Não há dúvida sobre isso. Então é o que a gente tem que tentar entender. Por que houve a necessidade de mais uma reunião aqui? Qual era a acusação que pairava sobre Jesus no julgamento do Sinédrio, do capítulo 26? No verso 65 ele diz: blasfêmia. Jesus estava sendo acusado de blasfêmia pelos religiosos. Este era, segundo eles, o crime que Jesus havia cometido e que era digno de morte. Segundo os religiosos, Jesus era um blasfemo, um blasfemador contra Deus. Só que diante de Pilatos, que segundo fontes extra-bíblicas, se você for estudar a história de Pôncio Pilatos, que nós não temos muita informação sobre ele na Bíblia, mas nós temos muita informação extra-bíblica. E quando a gente vê outras fontes, nós vemos que Pilatos era um governador extremamente cruel, um homem arrogante, um homem insensível. Será que diante deste homem, nessas características, será que a acusação de blasfêmia teria um peso suficientemente seguro para que o governador da Judéia confirmasse uma sentença de morte? Será que ele se importaria com um blasfemador? Essa era a grande questão que precisava ser ajustada pelos religiosos. Esses homens entraram em um conselho para realizar um ajuste nas acusações. Seria muito mais seguro acusar Jesus diante de Pilatos de ter se proclamado o rei dos judeus, de dizer ser o Messias, o rei de Israel, do que simplesmente dizer: olha, nós temos aqui um blasfemo, nós queremos executá-lo. Por que seria mais seguro acusar Jesus de ser o rei dos judeus? Porque o império, ele certamente toleraria um blasfemador, mas ele não toleraria um adversário político. Os romanos jamais permitiriam que Israel tivesse um rei, ou alguém se autoproclamando rei. Isso certamente seria considerado por eles uma afronta ao império. E nós podemos perceber que isso de fato ocorreu. Que essa foi a acusação que foi apresentada diante do governador da Judéia. Eles não chegaram lá acusando Jesus de blasfêmia. Basta você olhar a primeira pergunta que Pilatos faz para Jesus no verso 11 aí do texto. Mateus 27, verso 11. O que Pilatos perguntou aí, segundo o texto? Você é o rei dos judeus? Essa foi a pergunta. Isso demonstra aqui para nós que para aqueles religiosos pouco importava o crime cometido. Pouco importava se eles estavam realmente convictos da blasfêmia. Não era esse o fato que incomodava os religiosos. Eles não tinham aqui um zelo santo pela honra de Deus.
Nada disso importava para eles. O objetivo era só um: matar Jesus. Não importa o que seria necessário para atingir esse objetivo. Ele deveria ser alcançado a qualquer custo. Eles queriam silenciar Jesus de Nazaré. E como já foi dito antes, o mal, ele tem essa essência da oposição a tudo que é bom. O mal se opõe a Deus porque Deus é bom. E nessa oposição que nós vemos aqui dos religiosos contra Jesus, que é o Deus entre nós, é possível perceber algumas características de como o mal atua. O mal, ele busca sempre os próprios interesses. O mal, ele não se preocupa com o interesse dos outros. Ele não leva nada mais em consideração. O mal não tem compromisso algum com aquilo que é justo, com a justiça sendo praticada. E essa força maligna que atua nos religiosos nesse momento da história que nós estamos analisando, é a mesma força que atua no mundo em que hoje nós vivemos. É a força do pecado que atua desde a queda de Adão e Eva. Não é uma exclusividade dos tempos de Jesus. Muito menos é uma exclusividade da situação específica que Cristo está vivendo, desse seu injusto julgamento. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 19, ele diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. João disse isso. Nós sabemos que somos de Deus. E nós sabemos também que o mundo em que vivemos jaz em trevas, jaz no maligno. O mundo inteiro está debaixo daquilo que é mal. O mundo inteiro sofre as forças do pecado. O mundo inteiro se opõe a Deus. O mundo em que nós vivemos, e a Bíblia quer deixar clara para nós, que a gente saiba disso, é o mundo da queda. Nós não vivemos no paraíso, nós vivemos no mundo caído. O mundo sob domínio do pecado. O mundo que vai buscar os seus próprios interesses e que não tem compromisso algum com a justiça, no sentido de dar a Deus aquilo que lhe é devido. E não é justamente isso que nós observamos na prática todos os dias? A mesma postura dos religiosos não é vista hoje diante dos nossos olhos? Pessoas que estão em posição de autoridade e que ficam entrando em conselho para conseguir o que querem. Fazem acordos para permanecer no poder, criam leis em causa própria. Pouco importa se é justo ou se não é justo. O que importa são os interesses. Isso está presente em todo lugar, irmãos. Está presente na política, talvez seja aquela área que é mais evidente para nós, Chega a ser escancarado, as pessoas não têm mais nem vergonha de fazer nada desse tipo, de estarem lá legislando em causa própria. A gente vê isso constantemente. Está presente no judiciário, que toma decisões injustas diariamente. Está em todas as áreas, está lá naquele médico que indica uma cirurgia para um paciente sem necessidade, porque ele quer obter lucro. Ou que indica um remédio que sabe que não faz efeito porque ele recebe uma comissão por cima do remédio. Ou isso não acontece. Está também na igreja. Naquele pastor que corrompe a verdade para ter lucro pessoal. Então assim, a gente poderia aqui ficar a manhã inteira dando exemplos. Em todo lugar tem. Não importa se é justo ou se não é justo. O que importa são os meus interesses. Como que eu vou lucrar com isso? Como eu vou obter vantagens por meio disso? Não me importa os outros, importa a mim. E por que isso acontece? Porque o mundo jaz no maligno. São as forças do mal que têm como essência a oposição a tudo que é bom e que possui como característica a falta de compromisso com tudo que é justo. Agora, qual é a solução para esse problema? O que podemos fazer? Será que há alguma chance de mudar isso? Quando a gente chega à conclusão de que o mal é, em essência, o pecado e as suas consequências, que todo o mal praticado, as injustiças em qualquer campo da área, qualquer área da nossa vida, tudo procede disso.
Qual é a solução? Mais educação? A solução é darmos uma vida melhor para as pessoas? Qual é a solução? A solução é Cristo. A solução é o Evangelho. E é por isso que nós, como crentes, devemos nos empenhar nisso como nossa principal missão: proclamar a Cristo, proclamar as boas novas, a solução para os nossos problemas que existem em Jesus. Qual o problema que nós temos? O maior deles, o pecado e as suas consequências. Nós temos que proclamar e ter isso como uma prioridade máxima em nossa vida. Lá em Romanos 10, 13 a 14, Paulo diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo do quê? Dos pecados, das consequências. E ele diz: como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Talvez seja um dos grandes problemas do nosso tempo atual, do nosso meio evangélico. Cristo, ele é falado, mas será que o evangelho tem sido pregado com simplicidade e fidelidade? Me parece que não. E essa é uma tarefa de todos nós. Como mudaremos o mundo se ninguém fala de Cristo? Como mudaremos a situação se as pessoas não estão pregando a verdade? E aí, como diz aquela famosa frase que é atribuída a vários personagens diferentes da história: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Como poderemos ficar calados, irmãos, se nós sabemos qual é a solução para este mundo, mas nós não proclamamos, nós não evangelizamos, nós não anunciamos? Nós precisamos nos empenhar, essa é a nossa grande missão. Logo mais nós vamos chegar no final do Evangelho de Mateus, onde encerra com a famosa grande comissão. Se somos crentes, temos que anunciar. Então, diante da crescente oposição a Cristo, nessa reta final, antes da sua morte e ressurreição, nós podemos aqui extrair do texto algumas características do mal que se opõem a tudo aquilo que é bom. Em primeiro lugar, nós aprendemos que o mal não tem compromisso com a justiça. Em segundo lugar, nós vamos aprender agora que o mal não tem compromisso com a verdade. Os versos 3 a 5. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: o que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. Nós analisamos aqui na semana passada esses versículos dentro da perspectiva do traidor, né? Nós analisamos aqui o remorso de Judas, a sua confissão de culpa e também o seu fim, o seu destino. Judas demonstrou, ao longo da sua história narrada nos evangelhos, por meio das suas atitudes, a sua incredulidade em relação a Jesus de Nazaré, o Messias. E a partir do momento que Judas ele teve as suas expectativas frustradas em relação a Jesus ser o rei de Israel, ele passou a demonstrar visivelmente que na sua mente Cristo ele não passava de um mestre religioso. Ele era apenas um homem inocente, mas nada além disso. Para Judas, Jesus nunca foi Senhor e muito menos Salvador. Mas tudo isso nós trabalhamos na semana passada. A perspectiva que eu gostaria de trazer agora, diante desses mesmos versículos, é sobre a postura dos principais sacerdotes e anciãos diante da confissão de culpa de Judas. Diante do testemunho de Judas acerca da inocência de Jesus, porque é isso que ele diz. Ele chega aos religiosos e diz: olha, pequei, traindo sangue inocente. Ele diz: olha, esse homem é inocente e eu traí ele. Eu fiz algo terrível. Eu estou entregando para vocês um homem que não tem culpa. Se esses religiosos fossem de fato homens piedosos,
que estivessem realmente preocupados em proteger a honra de Deus diante de um impostor, diante de um mentiroso, diante de um homem que estava sendo acusado de um crime passível de pena de morte. O que será que eles deveriam, como pessoas zelosas, se eles fossem, de Deus e das coisas de Deus, o que eles deveriam ter feito diante da confissão do traidor? Pô, você tem alguém que está sendo condenado à morte. Todo cuidado tem que ser pouco aqui. Nós não podemos errar no nosso julgamento. E como defensores da palavra de Deus, ninguém melhor do que eles deveriam saber que Deus abomina o assassinato. Deveria haver um grande temor ali, sob o risco de cometer uma injustiça. E aí, diante do testemunho da inocência de Jesus, o mínimo que eles deveriam ter feito é levar esse homem para ser ouvido diante do Sinédrio. Olha, nós temos agora aqui uma testemunha que afirma que ele é inocente. Mas qual foi a resposta dos religiosos para Judas? Que nos importa? Isso é com você. E provavelmente aqui, irmãos, por conta da construção gramatical dada por Mateus, essa é uma resposta dada com escárnio, com repugnância. É como se ele dissesse: olha, nós não estamos nem aí para você, meu caro. Você é um traidor. Nós não queremos mais nada contigo. Nós já fizemos o que queríamos. Suma da nossa frente. E aqui a gente poderia até considerar o fato de que o testemunho de alguém como Judas não tem muita credibilidade, né? Imagina você levar ao julgamento o testemunho de alguém que acabou de cometer uma traição. Judas certamente não era uma pessoa confiável. Judas perdeu completamente a sua autoridade moral quando ele negociou a entregar o próprio mestre sem ele ter cometido crime algum. Só que esse aqui não é o motivo pelo qual eles não ouviram Judas. Não é o motivo pelo qual eles não deram a mínima para as palavras daquele homem. O motivo de Judas não ser levado a sério está relatado em Mateus 26, 59. Onde diz que os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o prenderem, a fim de o condenarem à morte. Então o sinédrio não estava preocupado com testemunhas verdadeiras, eles queriam testemunhos falsos. O objetivo era a condenação. A oposição a Cristo, assim como as forças do mal, não tem compromisso algum com aquilo que é verdadeiro. Eles ignoram completamente as evidências. Nada disso importa. Não importa se Jesus possui os requisitos proféticos que autenticavam o seu ministério. Não importa. Não importa se os sinais que Jesus operava, os milagres, autenticavam o seu ministério. Não importa. Não importa quantas testemunhas a favor de Jesus poderiam ser encontradas e poderiam ser dadas. Não importa, o objetivo é só um: condenar e concretizar a pena de morte de um homem inocente. E reparem, queridos, por meio do proceder desses homens aqui, como que o mal funciona. Nós estamos aqui tratando de um julgamento. É um tribunal de homens religiosos, não é um tribunal escolhido qualquer pessoa aleatoriamente, são homens religiosos. Pessoas que se dizem defensoras de Deus e da palavra. Uma palavra que sempre é verdadeira. Então é óbvio que esses homens, para manter a sua reputação, eles não podem sair defendendo uma mentira deslavada. Uma mentira que qualquer um percebe. Só que, como nós já vimos, o mal não tem compromisso com a verdade. Esses homens estão determinados em matar Jesus, não importa o que precisa ser feito. Então, que alternativa eles têm para se manter no status de defensores da verdade, religiosos, e ao mesmo tempo conseguir a condenação baseada em mentira? O que eles podem fazer para conseguir passar essa imagem, mesmo fazendo algo tão terrível? E aqui eles vão nos dar uma aula de como transformar uma mentira em uma verdade.
Esses homens, eles vão criar a sua própria verdade, mesmo que ela seja uma grande mentira. Vejam bem, qual crime está sendo imputado sobre Jesus diante das autoridades romanas? Eles estão acusando Jesus, no campo religioso, de blasfêmia, mas no campo, diante dos romanos, de ser o rei dos judeus, o Messias. Isso não é uma grande verdade? Jesus é quem diz ser. Ele é, de fato, o rei dos judeus. Ele é o Messias que eles tanto esperavam. Mas então, como que Jesus pode ser condenado por uma verdade? Para que eles consigam fazer isso, é preciso transformar a verdade em uma mentira. E é isso que está sendo feito. Jesus, ele não é o rei para os seus acusadores. Jesus não é o Messias para eles. Eles têm na própria cabeça a sua verdade em relação a quem será o rei dos judeus. Eles têm a sua verdade sobre quem será o libertador prometido. Quais características essa pessoa terá? E Jesus não preenche esses requisitos para eles. A verdade foi revelada, está escrita. É possível, por meio da verdade revelada, perceber que Jesus é quem diz ser. Jesus é a própria personificação da verdade, conforme ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14,6. Só que o mal, ele não tem compromisso com a verdade. Então, o que fazer? Perverta a verdade. O que fazer com as palavras de Deus que dizem para nós verdades duras? O que fazer com este livro que traz para nós várias coisas que nós não queremos lidar como pecadores que somos? É preciso perverter a verdade. Só que se isso for feito de maneira tão descarada, as pessoas não vão perceber. E aqui esse é o ponto. Não é necessário defender uma mentira deslavada para você fazer o que é mal. Basta relativizar a verdade. E é exatamente o que aconteceu aqui com Jesus. E é exatamente o que acontece nos nossos dias. Cada pessoa pode defender a sua verdade. Os fatos, as evidências não são importantes, são coisas secundárias. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores e todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Não, mas essa é a sua maneira de interpretar a Bíblia. Se faz bem para você essa verdade, fique com ela. Mas para mim essa verdade não me importa. Eu tenho a minha própria verdade. A Bíblia diz claramente que Jesus é Deus e que Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Ah, mas essa é a sua maneira de interpretar o texto bíblico. Não se preocupe com isso, cada um interpreta do seu jeito. A interpretação correta é aquela que fala ao meu coração. Qual a consequência de nós aceitarmos esse tipo de coisa? Nós não temos mais nenhum parâmetro objetivo para nos guiar. Se cada um tem a sua verdade, se cada um tem a sua interpretação da Bíblia, como que nós vamos saber o que é certo e o que é errado? Se você pega o mesmo texto sendo pregado de 15 formas diferentes, cada pregador fala uma coisa sobre aquele texto, como que eu sei qual deles está certo? Não, a verdade de Deus ela é objetiva, ela é clara, ela é simples. Nós não podemos relativizar as coisas de Deus, nós não podemos relativizar a verdade. Como que nós vivemos num mundo que cada um defende a sua? Ah, não, as paredes da igreja é branca. Não, mas elas são amarelas. Para mim, elas são amarelas. Como você vive desse jeito? O que é certo e o que é errado? Como sabermos de maneira objetiva? Isso jamais funciona na prática, na vida real. Esse tipo de pensamento serve apenas um propósito maligno. São as forças do mal trabalhando para se opor a Deus e a tudo aquilo que Ele ama, especialmente a sua verdade, aquele que é a própria verdade, que é Cristo. Não é isso que fizeram com a Bíblia, irmãos? Uma verdade objetiva revelada a nós, ela não está sendo relativizada de todas as formas. Por quê? O mal se opondo a tudo aquilo que é bom. E aí, quando nós olhamos para essa realidade presente diante de nós,
Eu não sei vocês, mas para mim chega a bater um desespero. Como é que nós vamos conseguir resistir a isso? Nós vivemos um mundo, um sistema maligno que direto se opõe a tudo aquilo que é justo e verdadeiro. Como viver num mundo assim, irmãos? Como que é viver num mundo que não se importa com a justiça, que não se importa com a verdade? Que esperança existe para nós? Como que nós vamos conseguir lutar contra isso? Como que nós vamos poder guardar os nossos filhos de um mundo como esse? E de fato, irmãos, se não fosse a certeza desse último ponto que nós veremos agora, nós estaríamos sem nenhum tipo de esperança no mundo presente. Mas graças a Deus que a última informação que nós podemos retirar aqui do texto sobre as características do mal é que nem mesmo o mal foge do controle soberano de Deus. Os versos 6 a 8 ele vai dizer: e os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros, por isso aquele campo é chamado até o dia de hoje campo de sangue. E aqui nós encontramos mais uma prova de como esses religiosos que estavam envolvidos na morte de Cristo eram extremamente preocupados com os mandamentos de Deus, desde que eles não interferissem nos seus interesses. A lei dizia, isso está em Deuteronômio 23:18, que qualquer dinheiro que fosse conseguido de maneira ilícita não poderia ser usado para fins sagrados. Então qualquer dinheiro que viesse de fonte ilícita não poderia ser dado no templo como um dízimo, como uma oferta. Logo, esse grupo de sacerdotes que conhecia os mandamentos de Deus disseram: olha, nós não podemos pegar esse dinheiro da traição e colocar como oferta no templo, porque a lei proíbe. E aí eles decidiram então comprar o campo do oleiro e usar ali aquele terreno para construir um cemitério para estrangeiros. Eles pensaram ali em usar aquele dinheiro ilícito de traição e fazer uma boa obra para os mais pobres. Olha só que povo caridoso, né? Estão preocupados ali realmente em fazer uma boa ação ali com aquele dinheiro. E aqui provavelmente, só informaçõezinhas históricas aqui, este campo do oleiro não era um campo de um oleiro, mas era um lugar conhecido onde oleiros, sabe o que são oleiros? Oleiros são aqueles trabalhadores que faziam objetos e esculturas de barro, né? Então aquele campo, provavelmente, eles iam lá retirar argila para o seu trabalho. Era o campo onde os oleiros iam lá pegar argila. E uma vez que o material, a argila, tenha esgotado, aquele campo foi posto à venda. Então acabou a argila ali, eles botaram o campo à venda naquele local. Mateus ainda conta que aquele local era conhecido até o dia que ele escreve o seu evangelho, não é até os nossos dias, quando nós lemos, até o dia que Mateus está escrevendo, um local que hoje, por exemplo, nós não sabemos exatamente onde fica, nós temos apenas uma noção geral, mas que naquele momento era bem conhecido e passou a ser chamado, em vez de campo do oleiro, campo de sangue. E aí vem o verso 9 e 10. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Pegaram as 30 moedas de prata, preço que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. E aqui, irmãos, nós chegamos num momento importante do Evangelho, porque é a última citação de cumprimento de profecia que nós vamos encontrar em Mateus. Se você lembrar, lá nos primeiros capítulos, Mateus trouxe vários cumprimentos. E esse é o último momento onde ele diz que algo se cumpriu, uma profecia foi cumprida naquele evento. E esta última aqui é certamente a mais difícil de ser analisada. De acordo com o evangelista, toda a história aqui envolvendo Judas, a traição, os sacerdotes, o dinheiro ilícito, a compra do campo do oleiro, tudo isso foi cumprimento de profecia. O cumprimento daquilo que foi dito pelo profeta Jeremias. Mas então qual que é a dificuldade aqui? A dificuldade está do fato que nós não encontramos no livro do profeta Jeremias essas palavras citadas por Mateus. Essa é a dificuldade. Você vai procurar em Jeremias, não há nada, não há esse texto em lugar algum. Até, inclusive, se você tem uma Bíblia aí que tenha referências dos textos cruzados, você provavelmente vai encontrar esse texto sendo citado como o texto de Zacarias.
Não sei se a sua Bíblia tem, mas normalmente eles têm ali uma letrinha que indica qual é o texto que ele está fazendo referência. Então, nós não encontramos isso no que foi dito de Jeremias. Mas o paralelo textual mais próximo é encontrado em Zacarias 11, verso 12 e 13, onde ele faz uma referência das 30 moedas de pratas que são atiradas ao oleiro na casa do Senhor. É o texto mais claro. Só que, como Mateus citou Jeremias, nós temos a obrigação de vasculhar os escritos do profeta atrás de algum elemento similar que possa nos levar a entender essa referência que foi feita. E quando nós esmiuçamos o texto do profeta Jeremias, nós vamos encontrar lá no capítulo 19 de Jeremias algumas palavras em comum que são ditas por Mateus, como sangue inocente, como oleiro. Você tem expressões que são similares. Então, para que você tenha uma ideia da complexidade disso, irmãos, isso é assunto de dissertação em mestrado e doutorado em teologia. Tá? Não é um assunto fácil aqui. Tá? Para a gente entender em detalhes toda essa citação aqui, essa referência, não daria para ser uma pregação, tinha que ser uma conferência, só para falarmos sobre isso. Tá? E a questão aqui, irmãos, preciso obviamente resumir o assunto para que ele seja minimamente entendido. A questão principal é que esse tipo de citação imprecisa, digamos assim, não é algo incomum dentro da cultura judaica. Citações livres ou uma composição de mais profetas em uma única citação faziam parte da maneira como o judeu lidava com as escrituras. Nós temos que lembrar que o povo judeu não tinha o texto bíblico nas suas casas, como hoje nós temos a Bíblia. Os rolos ficavam no templo, ficavam nas sinagogas. Eles tinham que ir lá para ler, para aprender. Então era comum eles fazerem citações da própria cabeça em relação aos textos. Né? Citar parcialmente, citar textos de maneira livre, sem ser literal, sem ser ipsis literis, né? Abre parênteses ali, cita ele exatamente da maneira como foi escrito. Isso era comum. Mateus não está inventando nenhuma novidade aqui. É algo que eles faziam recorrente, era combinar textos de profetas e mencionar apenas um dos profetas. Ou seja, ele citava lá dois profetas diferentes, no caso aqui Zacarias e Jeremias, e aí você cita o profeta mais destacado, aquele que tinha mais relevância. Então, entre Zacarias e Jeremias, o mais conhecido era Jeremias. Ou então, fazer citações de textos que são mais óbvios, e outro nem tanto, e citar aquele menos óbvio. Então a citação é clara de Jeremias, mas Mateus quer informar que há elementos aqui da profecia de Jeremias incluída naquela ideia que ele quer passar. Complexo, né? Bem complexo. Mas enfim, queridos, em resumo, já que nós não temos aqui como analisar cuidadosamente, fazer uma exposição versículo a versículo da profecia de Zacarias, pegar o texto de Jeremias 19, dar uma esmiuçada, o que Mateus faz aqui é uma comparação do que estava acontecendo naquele momento, da traição, do que aconteceu em relação a Judas e o campo, com elementos daquilo que os profetas viveram no seu tempo. E ele fala que ele vê nisso o cumprimento tipológico daquelas profecias. Então, de uma maneira bem semelhante aos dois profetas, Zacarias e Jeremias, Cristo, ele também exortou o seu povo por meio do seu ministério messiânico. E isso traz a ele uma característica do ministério profético, pastoral, assim como Jeremias e Zacarias. Assim como Jeremias e Zacarias, no seu tempo, o povo endureceu o coração em relação à mensagem do profeta. E Jesus foi injustamente condenado, assim como os profetas também sofreram oposição nos seus dias. Então o que Mateus está dizendo, olha, Deus ofereceu o bom pastor aqui aos homens, mas eles rejeitaram a Cristo como também rejeitaram os profetas que vieram antes dele. E nisso tudo se cumpriu. E essa é a mensagem principal que Mateus quer deixar claro para o seu leitor. E é isso que é importante para nós aqui hoje entender. Até mesmo a traição de Jesus pelas mãos de Judas, até mesmo o acordo que foi feito com os líderes, até mesmo
a compra do campo do oleiro, tudo, nos mínimos detalhes, ocorreram por causa do propósito divino. Deus sempre esteve no controle de todos os eventos, até dos menores eventos. É isso que Mateus quer nos mostrar. Tudo isso aqui aconteceu porque é a vontade de Deus. A traição, o acordo, a quantidade, o preço estipulado, a compra do campo, tudo isso estava debaixo do controle soberano do Senhor. E este é o ponto que nós temos que aprender e pegar essa verdade e nos agarrar nela e colocar no nosso coração. Porque afinal, como nós vimos anteriormente, nós vivemos no mundo que é mau. Um mundo que não tem compromisso com a justiça e nem com a verdade. E nós estamos inseridos neste mundo. Como poderíamos descansar sabendo disso? Como poderíamos descansar sabendo que o mal trabalha contra tudo aquilo que nós acreditamos? Como que nós descansaríamos ao deixar os nossos filhos ir para este mundo e viver em um mundo como esse? Nós estaríamos em profunda angústia, em profunda tribulação, em profundo sofrimento, por conta de não sabermos o que pode vir a acontecer conosco. Só que a palavra de Deus nos diz que os filhos do Senhor, os crentes, mesmo vivendo em um mundo mau, eles desfrutam de uma paz que o mundo não conhece. Como isso é possível? Como nós podemos viver em um mundo mau e ter paz ao mesmo tempo? Não parece uma contradição? É por isso que saber da soberania de Deus faz com que as peças desse quebra-cabeça se encaixem. Nós podemos ter paz por conta dessa verdade que nós aprendemos por meio de Mateus. Nem mesmo o mal é capaz de fugir do controle soberano de Deus. É crendo na soberania do Senhor que nós encontramos plena segurança. Por que nós não precisamos temer o mal? Porque o mal não foge do controle de Deus. Ele está debaixo da soberania do Senhor. Ainda que nós estejamos vivendo em tempos de tristeza, no tempo da queda, nós sabemos que Deus está aí. E nós sabemos que o nosso Deus é cheio de poder, cheio de sabedoria e cheio de bondade. Deus é perfeitamente sábio. Ele é incapaz de cometer qualquer erro. Deus é perfeitamente bondoso, incapaz de causar dor a qualquer um que seja. E nós sabemos que Deus faz tudo aquilo que é para o nosso próprio bem. Ainda que estejamos em meio à dor, nós estamos completamente seguros se confiarmos em um Deus soberano. Se cremos que Deus é soberano, que está no controle dos mínimos detalhes da nossa vida, nós vamos estar contentes com qualquer coisa que Deus nos envie. Porque Ele está cuidando de nós. Se nós confiarmos em Deus, nós perceberemos que é Ele quem nos envia todas as coisas para o nosso próprio bem. Ainda que em um primeiro momento nós não podemos muitas vezes compreender como que o sofrimento e a dificuldade pode de alguma forma redundar em bem-estar. Mas ele vai redundar, porque Deus é soberano. Crer na soberania de Deus nos dá segurança de que no futuro o bem certamente vai triunfar sobre o mal. Se Deus não é soberano, irmãos, como ter certeza no que nos diz o final do livro de Apocalipse? Que um dia viveremos novo céu e nova terra, em perfeita justiça. Se Deus não é soberano, como nós podemos confiar que isso vai mesmo acontecer? Agora, no tempo presente, irmãos, em alguns momentos, nós podemos até sentir que o mal, em algumas circunstâncias, se parece mais forte do que o bem. Mas se nós acreditarmos na soberania, nós sabemos que um dia todo o mal vai ser derrotado. Num dia futuro, ficará muito claro que Deus, Ele é maior que qualquer poder do mal. Num dia futuro, todos verão com clareza que Deus é soberano.
E nós, crentes, precisamos saber disso desde já. Nós temos que tomar posse desse conhecimento. Que Deus é soberano e Ele controla toda a criação. De que não existe luta entre iguais. Mal versus o bem. Duas forças equivalentes, não. Deus é infinitamente maior. Infinitamente supremo. Deus, Ele faz aquilo que está diante da sua vontade. Deus, Ele é soberano. E esse Deus soberano é o Deus que habita no seu coração, se você crê. E é por isso que nós podemos ter perfeita paz. É por isso. Nós podemos descansar nos braços de um Deus que controla tudo e todos. Um Deus soberano é um Deus digno de confiança. Infinitamente sábio, não pode errar. Extremamente poderoso, não pode ser vencido. Infinitamente bondoso, não pode fazer aquilo que é mal. Se este Deus é o seu Deus, então você pode estar completamente seguro nele. Se você crê no Deus da Bíblia, nesse Deus, com estes atributos, não há por que você se preocupar com o dia de amanhã. Então, diante da crescente oposição a Cristo, aqui nessa reta final, antes da sua morte e ressurreição, nós aprendemos algumas características do mal que se opõe a tudo aquilo que é bom. Em primeiro lugar, nós aprendemos que o mal ele não tem compromisso com a justiça. Em segundo lugar, que o mal não tem compromisso com a verdade. E são informações assustadoras. Mas graças a Deus que não são as únicas informações que nós temos ou que nós podemos retirar aqui do texto. Nós podemos aprender também que nem mesmo o mal foge do controle soberano do nosso Senhor e Salvador. E aí eu pergunto a você, em quem você crê? Qual é o Deus que você se sujeita? É o Deus da Bíblia? Quais são os atributos desse Deus que você confia? Ele é de fato soberano? Por que isso é importante? Porque se não for, irmãos, cuidado. Porque se Deus não é soberano, Ele não é Deus. Porque um Deus que não tem poder supremo, Ele deixa de ser Deus. Você tem que crer no Deus da Bíblia. E como o Deus da Bíblia se revela? Um Deus soberano, sobre tudo e sobre todos. Se esse é o nosso Deus, nós estamos tranquilos. Nós podemos confiar em tudo aquilo que é dito aqui nessa Bíblia. Nós podemos ter certeza do nosso destino eterno. Nós podemos ter certeza do que nos espera. Porque nada foge do controle dele. Se ele revelou, é porque vai acontecer. Agora, se nós não cremos nisso, nós não temos nada, irmãos. Nós não temos nada. Nós dependemos das circunstâncias. Nós dependemos dos acasos. Nós dependemos das que as coisas deem certo na nossa vida. Mas nós não vivemos assim, porque nós cremos no único, soberano e verdadeiro Deus. Vamos orar. Senhor Deus, bondoso Pai, soberano Senhor sobre nós queremos exaltar o Teu santo nome aqui neste momento final, Senhor. Lembrar, Senhor, os Teus atributos. Lembrar que nós cremos em um Deus infinitamente poderoso, altíssimo, soberano Senhor de tudo e de todos, Senhor. A Bíblia nos fala, Senhor, acerca do mal neste mundo. A Bíblia fala qual é o problema que nós enfrentamos no tempo presente, o pecado e as suas consequências. Nós sabemos que o nosso coração ele é enganoso, inclinado ao mal, Senhor, por conta desta herança que nós recebemos dos nossos primeiros pais. Mas, Senhor, essas são as más notícias. E elas não são as únicas. Nós temos também revelado nas páginas das Escrituras a boa notícia, a salvação que nós temos por meio de Cristo crucificado e que ressuscitou no terceiro dia. E nós podemos confiar, Senhor, nas Escrituras, porque ela mesma se prova, Senhor, por meio das profecias que já se cumpriram de maneira tão precisa ao longo da história. Apenas sobre Jesus nós temos mais de 300 profecias que se cumprem integralmente. Isso nos dá total confiança de podermos crer
que todas aquelas profecias que ainda não se cumpriram, se cumprirão um dia. Inclusive aquelas que falam da nossa ressurreição, da vida eterna, do reino neste mundo, Senhor. Como é bom, Pai, poder descansar e confiar nisso, porque sabemos, por meio da Bíblia, que o Senhor é soberano e que faz tudo aquilo que é a sua vontade. E a sua vontade foi revelada a nós. Nós temos diante de nós, se nós podemos confiar, porque o Senhor é o Deus perfeito, incapaz de enganar, de mentir ou de errar. Nos ajuda, Pai, a depositarmos a nossa confiança apenas em Ti, apenas na Tua palavra, apenas na obra do Filho, e que possamos, Senhor, encontrar nisso forças para enfrentar esse mundo mau, sabendo da nossa responsabilidade de pregar a solução, de anunciar, Senhor, qual é a solução para este mundo. E a solução é Cristo, é o Evangelho, Senhor. Nos dá força, Senhor, nos dá coragem realmente para fazermos diferença neste mundo, anunciando o verdadeiro e único Salvador dessa terra. É o que nós oramos em nome de Cristo. Amém.